O Mendonça foi sorteado para relatar investigações sobre fraudes no INSS. Rapaz, deu errado o plano do Lula, cara. Deu errado o plano do Lula. O Lula estava contando com essas investigações do INSS ficando com o Toffoli para livrar os amigos dele. Vocês sabem, o Lula tem um monte de gente ali ligada a ele, ali desses sindicatos e associações que atendem aposentados. O PT sempre usou esse golpezinho de roubar dinheiro dos aposentados para se sustentar, para ganhar dinheiro. Então, assim, a gente sabe que tem esse problema. Eles tentam jogar para o Bolsonaro, dizendo não, que foi uma medida no governo Bolsonaro, eu não sei o que lá, mas isso é falso. A medida, até teve uma medida aprovada no final do governo Bolsonaro pela Câmara, mas não foi aprovada pelo Bolsonaro, foi a Câmara que derrubou o veto e acabou permitindo novas contratações de novos descontos no INSS. O Bolsonaro, do que o Bolsonaro fez mesmo, foi para diminuir esse roubo, né? Mas enfim, o ponto todo desse negócio do INSS é isso, parece que o inferno astral do governo Lula tá vindo forte aí, né? A CPMI, já com a presidência e relatoria, tá cada vez mais ativa, até o Contarato, meu amigo. O Contarato recuperou a alma dele de opositor, né? Cuidado com o Contarato, o pessoal do Espírito Santo, cuidado com esse cara. Ele tá fazendo isso só porque ele tá preocupado com a eleição que tá chegando agora, ano que vem, e ele tá querendo voltar a ser conservador, agora voltar a ser uma pessoa de direita, que é contra a corrupção. Aí ele apresentou um monte de requerimento contra o governo Lula nesse negócio da CPMI do INSS, né? Já tá preparando para a reeleição ano que vem, né? Enfim, mas esse ponto aqui do STF é ainda mais perigoso, né? Porque o que tinha acontecido? As investigações do INSS começaram em vários estados, então tinha vários juízes responsáveis em vários estados, várias procuradorias, né, investigando esse caso, cada um investigando o seu canto. Aí o que um cara do PT pediu para o STF? Ele jogou esse troço para o STF porque alegou que não, que tem que ser tudo centralizado, porque senão arrisca um estado ter uma decisão, outro estado ter outra decisão. Isso é uma besteira, tá? Não tem nada de errado nisso daí, até porque é estabelecendo jurisprudência. Se no estado decidisse de um jeito e o pessoal considerasse razoável, a tendência é que nos outros estados também tivesse esse mesmo tipo de decisão, né? Então, esse tipo de jogada que tem ali não faria diferença, mas jogaram pro STF. Por quê? Evidentemente porque eles tinham a expectativa de ter uma decisão favorável no STF. E aí entrou o grande plano do Toffoli, que foi revelado aqui pela revista Piauí. Olha só a lambança, eu fiz um vídeo sobre isso na época, tá? A lambança que eles fizeram para conseguir jogar esse caso no Toffoli. Porque, veja, toda vez que chega um processo novo no STF, tem que ser sorteado, tem que ir para algum juiz lá do STF. E, nesse caso, a chance maior seria o governo Lula acabar com um juiz amigo, podia cair com Alexandre de Moraes, né? Podia cair com Flávio Dino, podia cair com o Cristiano Zanin, todo mundo gente amiga do PT, podia cair com um monte de gente de esquerda ali, né? As únicas pessoas que seria ruim para o governo era justamente André Mendonça e Cássio Nunes, e pelo visto caiu no André Mendonça, né? Mas aí qual que era a estratégia deles? Para não fazer isso, ele entrou na justiça, né, para unificar os casos todos no STF, alegando que precisava ser uma coisa de entendimento unânime, mas aí ele lembrou o seguinte, que teve um caso, uma decisão do Sérgio Moro, sobre o INSS durante o governo Bolsonaro, e que o Sérgio Moro estava sendo acusado pelo Tacla Duran. Vocês lembram desse caso do Tacla Duran? O Tacla Duran é um empresário que foi colaborador premiado do Sérgio Moro lá na 13ª Vara de Curitiba, lá no Paraná, e já há muito tempo ele acusa o Sérgio Moro de não sei o que lá, de irregularidades e não sei o que, não apresentou nada efetivo contra irregularidade, e todas as decisões do Moro foram confirmadas por inúmeras outras provas, outras evidências. Então, mas o Tacla Duran esse tempo todo tem criticado muito o Moro, né? E daí ele tem uma ação contra o Moro, e essa ação está no STF com o Dias Toffoli. Como o Bolsonaro tornou o registro sindical uma prerrogativa do Ministério da Justiça e a pasta era comandada pelo juiz Sérgio Moro, e o Sérgio Moro é acusado pelo Tacla Duran de corrupção e não sei o que lá, então tem que ir com o Dias Toffoli esse processo. E de fato, o Dias Toffoli inicialmente fez isso, pegou o projeto para ele, coisa e tal, e começou a suspender um monte de coisa, um monte de investigação parou e coisa e tal. Por quê? Porque o pessoal sabe que o Toffoli é o amigo do meu pai, né? É da galera lá do PT, tá todo mundo junto ali, né? Então, ou seja, o Toffoli é o cara que está desmantelando a Lava Jato inteiro, está liberando todo mundo ligado na Lava Jato, a gente vê isso dia após dia, o Toffoli liberando esse pessoal. E aí agora, o caso do INSS ia cair aqui também. Veja, a gente tem que separar duas coisas nessa história, tá? Uma coisa é a parte pública, da imagem.
Isso, nesse caso aqui, tem um potencial muito maior do que a parte jurídica em si, tá? A parte jurídica vai dar cadeia para um monte de gente vai pegar pena e coisa e tal, mas isso demora, isso vai ser daqui a 5 anos, vai demorar um tempão para essa parte jurídica acontecer. Então, a CPMI do INSS é uma coisa mais urgente, por quê? Porque vai poder expor essas entranhas do governo Lula, como o governo Lula é corrupto, como o Lula ajudou os sindicatos a roubarem, né? Só você ver o gráfico, pô, o gráfico vinha no Bolsonaro e aí, de repente no Lula a coisa explode de uso de roubo de aposentado, uma coisa realmente absurda, né? Então, ou seja, as duas coisas são importantes, mas o pessoal, é importante para o pessoal também ter essa garantia de que não vai dar nada no STF, e eles tinham essa garantia com o Toffoli. A CPMI já deu merda, a CPMI agora que faz a parte pública, de publicidade da coisa, certamente vai pegar muita coisa do PT, ainda mais agora que tem uma presidência e uma relatoria da oposição, né? Mas a CPMI, vocês sabem como é que funciona isso, né? CPI, CPMI no final das contas geram um relatório no final que vai para a justiça. E aí você vai prender alguém mesmo, raramente prende alguma coisa, tá? O papel da CPMI é mais expor as informações para o público, é mais fazer política em cima da coisa, e tá certo, tem que fazer mesmo, tem que mostrar esses absurdos que foram feitos no governo Lula e coisa e tal. Então é muito mais o papel da CPMI. Na parte jurídica, pode dar cadeia, vai dar cadeia, eu tenho certeza que vai, que é um caso muito grave. Mas vai dar daqui a um tempo, já vai ter esquecido esse papo todo, já vai ser lá na frente essa coisa, né? Enfim, mas o pessoal estava confiante que quando chegasse na parte política, ia para o Toffoli ia tranquilizar todo mundo, não vai condenar ninguém, todo mundo liberado, tudo quanto é investigação foi inválida e coisa e tal. E mais do que isso, não é só isso não, tá? Também tem a questão dos habeas corpus para a CPMI. Veja, a CPMI vai chamar um monte de gente para ouvir, e certamente essas pessoas vão entrar com habeas corpus para não serem obrigadas a falar nada na CPMI, elas não podem produzir provas contra si mesmo, né? E é muito comum na CPMI, a CPMI tem poder de polícia, pode mandar prender alguém por falsidade ideológica, por mentira, enfim, pode prender as pessoas, então não é incomum o pessoal usar esse tipo de artifício, mas se você tiver um habeas corpus preventivo, você evita esse problema. Só que agora, uma vez que o caso do INSS está com o André Mendonça, esses habeas corpus são com ele. Não é que não possa sair, tá? Porque ele pode negar o habeas corpus e depois a coisa ir para o plenário, e no plenário o pessoal aprovar o habeas corpus para a pessoa. Mas não tem mais aquela comodidade, não, vai cair no Toffoli. Se cair isso no Toffoli, meu amigo, ia estar todo mundo com habeas corpus, todo mundo recebendo habeas corpus, ninguém sendo obrigado a falar nada lá na coisa, né? Então, o que aconteceu? Tava tudo com o Toffoli. Esse era o plano da esquerda, deixar essas coisas com o Toffoli, inventaram esse caso do Tacla Duran com o Moro, deram uma amarrada e coisa e tal, só que aí a PGR falou que, olha só, pô, tá muito estranho esse negócio porque esse caso é muito frágil, esse caso, porra, vocês fizeram uma gambiarra muito grande. Beleza, vamos sortear de novo. A oposição nem reclamou, porque qual foi a conta da oposição? Ah, beleza, vai sortear de novo? Vai acabar sorteando, vai cair num dos seus amigos, vai sair num outro ministro amigo também, vai cair no Flávio Dino, vai cair no Zanin, vai cair, tem um monte, tem 8 ministros amigos, não, 9 ministros amigos do PT e 2 só que são de oposição, que é o André Mendonça e o Nunes Marques, né? Então quando o PGR pediu para trocar o relator, falou que ok, que tem que ser no STF, tem que ser no STF, mas não precisa ser o Toffoli, essa correlação aqui, essa ligação através do Tacla Duran, isso aí é uma gambiarra do caramba, não tem que ser você. Aí o Toffoli nem reclamou, falou, não, tudo bem, então sorteia de novo aí. E o pessoal da esquerda nem brigou muito com o PGR, porque no final das contas vai sortear, vai cair num dos outros 9 que são amigos e não vai ter problema nenhum, né? Só que não caiu no amigo, meu amigo, caiu justamente no André Mendonça, que está se tornando aqui a principal voz da oposição lá no STF, né? Então, olha só, essa coisa se complicou muito, né? Complicou as duas coisas. Ou seja, ele já não tem mais a garantia de que não vai dar em nada, né? Porque que o processo criminal não vai dar em nada, agora pode dar, porque vai estar com o André Mendonça. E além disso, a proteção que eles esperavam para a CPMI, os habeas corpus para a CPMI, ficaram um pouco mais difíceis. Não ficaram impossíveis não, tá? Talvez até o pessoal acorde com o André Mendonça dele dar os habeas corpus do mesmo jeito, mas ficou um pouco mais difícil, já não é uma coisa tão simples assim no final das contas, né? Então, que pancada que o governo tomou hoje, hein? Olha, de brincadeira. Um negócio que eles achavam que estava tudo dominado, fizeram um plano maluco para colocar o Toffoli como relator desse caso do INSS, para garantir que não vai pegar nada para ninguém, e caiu no André Mendonça, meu amigo. Esse pessoal, eu vou te falar um negócio, que bom que voltou a funcionar o randômico lá do STF, né? O randômico do STF só caía para o Alexandre de Moraes, pô, agora voltou a funcionar, que bom.